Bem-vindo ao canal do Rádio Amador Papa Yankee 5 Zulu Oscar Zulu. Nesse vídeo responderemos sobre o IVG, pergunta feita por um inscrito. A pergunta do inscrito é a seguinte: quando possível, poderia falar sobre transmissão IVG na faixa de 145 a 45200? Quem pode fazer a transmissão? Qual potência usar na transmissão e quais aplicativos podem ser usados? Desde já agradeço a atenção. Nós é que agradecemos a sua pergunta e vamos à sua resposta. O ato 9.106, ele dispõe sobre o serviço de rádio amador e entre as disposições que ele regulamenta está o IVG no artigo 4º. E ele diz o seguinte: publicar a canalização de radiofrequências para estações IVG do serviço de rádio amador, conforme o anexo D deste ato. Então, nós temos um anexo D aqui para ser anotado. Antes, porém, vamos ver o que diz o anexo B. O anexo B trata das definições, ou seja, o que significa alguns termos utilizados dentro do ato. E no subitem 11 diz o seguinte, o que vem a ser o IVG. IVG, portanto, a sigla de Internet Voice Gateway, é a estação que viabiliza a transmissão de voz pela internet, por meio de VoIP e sistemas correlatos em frequência simplex. Então, o IVG pode utilizar duas formas, VoIP ou algo que é similar a esse. Então, é o primeiro ponto que nós devemos observar. Ainda, observações. O item 10 diz o seguinte, lá do item B2 do anexo B. Estações IVG deverão, além de operar somente nas subfaixas especificadas no plano de bandas para estas aplicações, seguir as canalizações de frequência do anexo D. É permitida a operação IVG em frequências de repetidoras do anexo C, para conectar a respectiva repetidora na rede. Então, o IVG ele conecta estações em simplex e estações repetidoras, ou uma estação simplex numa repetidora e vice-versa. Então é importante ainda anotar esta observação aqui. Canalizações, atentar para o anexo D e o fato de existir, então, o uso de estações repetidoras, que responderá a uma das perguntas feitas pelo inscrito. Então, nós vemos aqui os dispositivos que podem ser utilizados no IVG. Então, são rádios, estações repetidoras, computadores. Então, normalmente, o que ocorre é a transmissão em simplex, ou seja, direto de rádio para rádio. Quando isso não é possível, se utiliza, então, o auxílio de uma repetidora que retransmitirá a transmissão feita por um rádio e o processo inverso é semelhante. Porém, essa estação repetidora pode estar conectada a um computador, ou seja, a voz que está trafegando por estas estações, simplex ou por repetidora, pode ser capturada por um computador e essa voz será colocada na internet e conectada, então, a um outro computador que também esteja conectado na internet. Então, este é o IVG. A voz capturada numa estação de rádio é processada por um computador, colocada na internet e chega até outro computador. Esta voz que chegou até ele é lançado então num transmissor de rádio que chegará aos demais usuários ou os demais estações de rádio. E o processo pode ser o inverso. Portanto, onde nós vemos o sinal de antena aqui, podem ser duas estações repetidoras conectadas ao IVG, pode ser duas estações simplex conectadas ao IVG, ou então uma repetidora e uma estação em simplex. O fato é que essas estações estão muito distantes e a comunicação que trafega aí só é possível com o auxílio da internet, através então do protocolo do IVG. Então essa é a finalidade do processo. A pergunta que ele faz ainda é quais os aplicativos que podem ser usados. Para o VoIP, os mais comuns são o Echolink e o Zelo. Lembrando que a norma diz
VoIP ou sistemas correlatos. Um sistema correlato é o DMR, que transmite totalmente em digital, inclusive pela radiofrequência, e isso permite o tráfego pela internet por outros aplicativos que são bastante abundantes para ele, principalmente os que são destinados ao emprego dos hotspot. Lembrando que a norma da Anatel não regulamenta os aplicativos ou software nesse sentido. Então não há regulamentação sobre quais são os aplicativos possíveis de usar, quais não, ou seja, não há uma homologação ou um mecanismo legal de controle sobre isso. Então, qualquer aplicativo que permita a conexão por voice ou então sistema correlato é permitido. O outro questionamento é quanto à potência utilizada na transmissão. Temos a resolução 697 que regulamenta então as potências utilizadas pelos radioamadores. No caso do artigo 6º, ela fala que a potência média na saída do transmissor de uma estação terrestre de operação automática do serviço de radioamador deve estar limitada a 100 watts na fração de tempo em que o sistema permanece ativo. Bem, então o que vem a ser uma estação automática? No parágrafo único diz: considera-se estação automática aquela que prescinde da presença do titular ou de conexão remota com ele para seu funcionamento. Então, prescinde, ou seja, dispensa a presença de uma pessoa na estação, alguém para apertar o botão, ou que esse botão seja remotamente acionado. Então, ela faz isso de modo totalmente autônomo. É o caso do IVG. Então, estação repetidora e IVG são estações automáticas. Por se tratar de uma estação automática, a operação limita-se à potência de 100 watts, como nós vemos aqui no artigo 6º. O outro questionamento é quanto à faixa de operação lá no VHF, ou 2 metros, mais especificamente entre 145 e 145 e 200 kHz. Bem, aqui nós temos então a tabela D1, aquela que fala sobre a canalização, e aqui a transmissão então em IVG estabelecida por canais. Na banda então dos 50 MHz ou 6 metros, são 6 canais e as frequências são essas aqui que estão sendo dispostas. Não se pode transmitir em frequência diversa do que está estabelecido no anexo D. Já na banda de 2 metros, onde está a pergunta feita pelo inscrito, nós temos os canais para o VHF. No caso aqui, nós começamos em 145,015 MHz e assim sucessivamente, e mais esse rol de canais aqui também. O canal 145,180 é o que nós utilizamos aqui na nossa cidade no IVG, utilizando o Echolink. Então, em VHF, são estas frequências especificadas neste anexo aqui. Não se pode utilizar frequência diversa da canalização regulamentada. O mesmo na banda de 1,3 metros, são apenas 3 canais nestas 3 frequências aqui regulamentado pelo ato. E lá no UHF, são 6 canais, começando lá com 1433,065 e terminando em 433,1,40. Não pode ser frequência diversa desta das canalizações. O uso, então, fora dessas frequências é um uso irregular fora do regulamentado. A outra pergunta é quem pode fazer a transmissão utilizando o IVG. Voltamos então à resolução e lá no artigo 3º ela determina então quais são as faixas de frequências e o respectivo coer que pode fazer a sua transmissão. Vemos aí que ela começa lá na banda então de ondas longas, porém vamos lá nas regulamentadas da canalização. Então a canalização para IVG são nessas 4 faixas ou 4 bandas e
podemos ver no lado direito que todas as classes podem operar nessas faixas. Então, o uso do IVG, veja bem, o uso do IVG é para todas as classes. Porém, tem uma situação excepcional aqui, que são das estações repetidoras. Lembrando, então, que estação repetidora é uma estação automática, limitada a 100 watts, e o coerdo responsável somente radioamador de classe A, ou então, se for pessoa jurídica, deverá ter um radioamador de classe A. Como é permitido pela norma a conexão entre repetidoras utilizando o IVG, essa repetidora está sob a responsabilidade de um radioamador classe A conexão pode ser feita somente por ele. Então, quem pode o mais deve observar que pode fazer o menos. Quem só pode fazer o menos não pode fazer o mais. Então, esta é a conclusão da interpretação sistemática que faz do regulamento. Então, a conexão entre repetidoras somente sob responsabilidade do radioamador classe A, pois o IVG permite isso. Então é isso aí. Obrigado pela pergunta feita pelo inscrito. Se gostaram, deixem aí o seu joinha, se inscreva no canal, comente, mande mais questões e até o próximo vídeo. Um grande 73.